Oi, Clarissa! Oi, Maíra, tudo bem? Maíra, querida, conta pra gente qual o tema dessa nossa conversa hoje. Então, minha querida, hoje a gente decidiu falar sobre raiva, que é um tema que a gente tem refletido a respeito, porque surge muito essa questão nos grupos que a gente atende, né? Nos grupos que a gente acompanha, no Zoom e nos nossos atendimentos. É uma questão que a gente queria trazer porque quando a gente está no processo de autoconhecimento, de autoeducação, e a gente vai tentar trabalhar a questão da criança interior, é muito interessante quando a gente começa a se deparar com o que de fato aconteceu com a gente, começa a olhar de frente para a nossa história e sai um pouco do discurso enganado, né, que a gente teve na infância, de que olha só, tá tudo ok, né, o que eu vivi foi tão bonito, né, tipo, muitas de nós acabam que não consegue ter uma clareza dos abusos emocionais que a gente sofreu, do desamparo que a gente teve, do que a gente de fato sentiu, porque a gente comprou o discurso enganado da forma como foi descrita a nossa infância, né? A gente aceitou que, de repente, a gente foi uma criança boazinha e que não tinha motivos para reclamar, que estava sempre colaborando, que estava tudo ok. E, às vezes, isso apaga um pouco a nossa capacidade, né? Faz a gente se desconectar um pouco com a nossa capacidade de entender que a gente, sim, teve dores ou, digamos, marcas muito fortes de coisas que aconteceram com a gente, de faltas que a gente sentiu, né? E que a gente teve motivos para sentir raiva dos nossos pais, né? Motivos para sentir dor, para sentir mágoa, para sentir ressentimento, para se sentir, sei lá, de repente abandonado, rejeitado, não aprovado. E é muito difícil assumir essa dor, né? Assumir que a gente sentiu essa dor em relação aos pais, essa raiva em relação aos pais, em relação à mãe. E muitas vezes a gente, inclusive, se justifica e se esconde atrás de um discurso que a gente vai elaborando na fase adulta, falando assim, mas tudo bem, eu já entendi o que aconteceu comigo na infância, na verdade não foi tão bonito, não foi tão maravilhoso como me descreviam, no entanto eu entendo que meus pais, eles fizeram o que eles podiam ter feito, eles não tinham como ter agido de outra forma, né? Eles fizeram o que estava de acordo com a consciência deles, com o que era explicado na época, demandado na época, com a tradição da época, eles estavam repetindo padrões, eles tinham as limitações deles por conta das dores deles, da criança interior deles que também estava ferida, né? Enfim, como que eles iam poder agir de outra forma? Então, quem sou eu para julgar meus pais? Quem sou eu para apontar o dedo, para poder me sentir mal, se eles estavam fazendo o melhor que eles podiam, né? E aí é interessante, porque a gente cai até numa pegadinha, né? Tipo, de fato é super importante a gente poder honrar e aceitar os pais que a gente teve, a gente ter todo esse olhar amoroso de compreender e tirar esse olhar de julgamento, né? Porque isso também provoca atrapalha muito o nosso processo de autoeducação, né, de crescimento, de maturidade e tudo mais, a gente acaba ficando no lugar infantil, né, mas isso pode sim, digamos que, invalidar ou deslegitimar a dor dessa criança, a raiva dessa criança, que tinha motivo para acontecer, entendeu? Então a gente queria trazer esse tema para poder explorar um pouquinho isso, essa confusão, e depois falar um pouquinho mais sobre como também fazer para poder trabalhar essa raiva. Sim, Maíra, me chama muita atenção tudo que você falou, né, e estou de acordo com tudo que você trouxe, e é muito bonito, né, quando a gente tem a possibilidade, né, de rasgar esse véu aí, que de certa forma nos protegeu até durante essa infância, né, durante esse momento no qual a gente se sentiu desamparado, solitário, não contemplado nas nossas necessidades, nas nossas necessidades que elas não foram atendidas lá atrás. Mas a nossa tendência é fazer um processo, como você mesma disse, de uma forma muito racional, né? É passar logo para um entendimento, a hora que a gente começa a buscar caminhos mais conscientes para educar os nossos filhos, e a gente hoje tem muito conteúdo disponibilizado, né? Muita informação falando sobre temas da criança interior, e a gente começa a entender, né, que grande parte dos desafios que a gente vivencia hoje com os nossos filhos, eles conversam com o que nos aconteceu lá na infância, e a gente começa a olhar lá para trás, mas ainda muito apegada ao discurso, ao que me contaram sobre essa história, né? E aí eu passo logo para esse caminho, para essa etapa do caminho que você falou,
ok, então tá, então eu entendi, faltou isso, isso e isso lá atrás, foi doído lá atrás, por isso que às vezes eu atuo dessa forma com os meus filhos, mas eu tenho que perdoar os meus pais, eu tenho que honrar os meus pais, porque é esse lugar que a sociedade, né, coloca, de certa forma, os pais como esses... Muito sagrado, né? Intocável, não posso questionar. Né, não pode questionar, no qual eu não posso escolher fazer diferente. Tem que e ser eles estão fiel. ali nesse lugar. Exatamente, eu tenho que ser fiel a esse discurso, eu tenho que ser leal, de certa forma, a essa história. Existe uma confusão aí muito grande, porque eu só vou realmente me libertar, né? Me libertar, e não é um processo que é uma caminhada, uma corrida linear, que eu chego ali na reta final e me liberto, né? Mas eu só vou devagarzinho, dia a dia, descascando essa cebola, né? Que tem camadas finíssimas, como uma casquinha de cebola, né? Infinitas cascas. Então eu só vou descascando isso com muito mergulho. E é um processo que ele não passa só pela tomada de consciência. Porque, né, assim, de eu compreender o que me aconteceu. É um processo que ele precisa de ser vivenciado também com o auxílio do meu corpo, com o que está registrado aqui. Não é um processo só mental de compreender o que passou, mas é um processo que precisa de ser vivenciado também emocionalmente e fisicamente, né, Maíra? E é isso que a gente vem aprendendo, inclusive numa formação que a gente está fazendo juntas e que tem nos apoiado a ressignificar também o nosso olhar para as emoções. Acho que tem um ponto que você trouxe aí dessa confusão que a gente faz, né? Porque quando a gente fala de honrar a família, honrar os pais, muita gente compreende, entende, acha que esse honrar é repetir, né? É fazer igual, essa fidelidade que você falou, essa lealdade, né? Então eu preciso repetir, fazer igual meus pais, porque senão eu vou estar desonrando eles. E se a gente entende que, na verdade, o honrar seria como tomar receber o que os pais ofereceram e buscar a força dessa experiência, né? Buscar o melhor, o aprendizado, tudo bem você fazer diferente. Na verdade... Para trilhar o meu próprio caminho, né? Exato. Eu recebo, eu aceito que eles conseguiram me entregar e agora eu trilho o meu caminho. Mas eu reconheço também o que faltou. Exato. Né? Eu reconheço também o que eles não foram capazes de me entregar e que me gerou dor. Dores e feridas. E aí o atrevimento seria você encarar de frente isso daí, né? Pra mim, por exemplo, o processo foi bem difícil de aceitar, de me atrever a entrar por esse caminho. Eu já falei isso com certeza em algum episódio da Tenda. Mas quando eu comecei a trabalhar a criança interior, que foi até no Zum Zum, que foi a primeira proposta, né, que foi feita, acho que de cara nem fiz a proposta de realmente entrar em contato com as dores da criança interior, eu meio que dei uma fugida, porque pra mim foi muito desafiador imaginar eu desconstruir o discurso da minha mãe, que já tinha falecido há 5 anos, há mais de 5 anos talvez na época. O que a torna ela ainda mais sagrada e intocável, porque afinal de contas ela não tá nem aqui para se defender, Exatamente, né? Era essa sensação, tipo, como assim? Eu vou pegar a minha mãe maravilhosa, incrível, que eu coloco lá como uma mega referência, né, que sempre me tratou bem, sempre pensou no melhor pra mim, e aí eu descubro que em vários momentos faltou, e eu tinha motivos pra estar mal, né, por conta disso, que eu sei que ela tava dando melhor, mas ao mesmo tempo eu tinha motivos pra estar mal, e ela não vai poder se justificar e falar, mas filha, aquela época aconteceu assim, assado por causa disso, daquilo. Tipo, eu não tenho como fechar os pontos, inclusive não tenho histórias que eu não sei explicar por que aconteceram daquela maneira, entendeu? Eu tenho pouca informação, eu queria muito poder conversar com ela pra esclarecer. Eu sei que, às vezes eu fico pensando, eu acho que ela se abriria pra me contar mais detalhes, entendeu? Porque em outras situações ela contava mais detalhes que eu nunca imaginava, que, sei lá, ela trazia informações que eram tipo, uau, sério? Não sabia disso. Enfim, ela não era uma pessoa difícil de dialogar. Então, pra mim, eu ficava com essa dúvida, né? Tipo, nossa, ela vai se sentir mal, né? Tipo, onde quer que ela esteja. Mas, então foi bem difícil, eu entendo perfeitamente
a dificuldade que as pessoas têm quando elas se deparam com essa proposta, né? Vamos lá, vamos acessar essa dor. E aí, quando vem esse reconhecimento, também vem a dificuldade do e agora o que eu faço com essa raiva, né? E esse é um ponto que também gera muita, digamos que sempre acaba virando um ponto de dúvida nos grupos que a gente acompanha, né, Clarissa? Que sempre aparece alguém questionando a forma como a gente conduz e a gente sugere trabalhar essa raiva nesses grupos. A gente podia, de repente, contar até como que foi, porque recentemente isso tem, inclusive, virado pauta em muitos perfis, né, das redes sociais, as pessoas questionando, mencionando que tem estudos que não acham interessante a pessoa extravasar a raiva, sei lá, direcionar a raiva para bater no travesseiro, quando a criança tá batendo, tá sendo agressiva com alguém, ou quebrando alguma coisa, então direciona ela para bater no travesseiro. E tem gente que já começa a questionar que essa não é a melhor abordagem. No entanto, não é exatamente o que a gente acredita por conta até desse trabalho que a gente está fazendo com o Vikram, né, com essa formação que a gente faz com ele, que vai um pouco mais na linha do que a gente confia, acredita, enfim, não que seja uma verdade absoluta, mas é o que a gente mais se sente confortável e experiencia, né, na vida pessoal também. Acho que a primeira coisa pra gente, antes da gente explicar o tal experimento, assim, né, e falar melhor sobre esse caminho para a expressão da raiva, é importante a gente entender, né, que quando essa criança, que são coisas que a gente também traz em muitos episódios aqui da Tenda, né, mas é bom sempre retomar, mas que quando essa criança chega aqui, o que está formado no sistema nervoso dela, né, o que está pronto, ela nasce, o bebê humano, ele nasce ainda muito imaturo neurologicamente, né, ele ainda nasce precisando de muito amparo, de muito cuidado, ele ainda nasce extremamente vulnerável e dependente desses pais, né, desses adultos que vão cuidar dele. Então, o que ele tem formado no sistema nervoso dele são duas partes do cérebro, que é o cérebro reptiliano e o sistema límbico. O reptiliano responsável pelos instintos e respostas automáticas aí do corpo, e o sistema límbico responsável pelas relações e pelas emoções. Então, a gente pode dizer, né, que as crianças são seres socioemocionais, né, que eles estão aí muito tomados pelas emoções e pelas relações, e que isso é o que molda essa primeira experiência humana, né? Então, a qualidade com a qual esse adulto vai se vincular a essa criança, né, vai conseguir olhar para essa criança e perceber ali as reais necessidades dela e a forma como esse adulto vai atender essas necessidades, vão moldar a forma que essa criança vai perceber a si mesma e vai perceber o mundo, né? Então, o que esse adulto nomear da experiência dela, da criança, para ela, é o que ela vai, de certa forma, absorver e tomar como verdade. Ela abre mão, às vezes, da própria expressão emocional para confiar ou para abarcar a experiência nomeada pelo adulto. Tamanha a imaturidade, tamanha a dependência que aquele ser tem desse adulto. Ou para responder a expectativa que ele tem, que esse adulto tem em relação a ela, né, do comportamento dela. Já que, sei lá, você vai expressar essa raiva, ela tá me incomodando tanto e eu prefiro que você controle isso, a criança vai aprender a engolir, né, a tapar. E às vezes é isso que gera esse acúmulo, né? Porque ela chega muito conectada com as próprias necessidades e ela vai sempre expressar com os recursos que ela tem. Num primeiro momento é o choro, né? Ela comunica com o choro, com o corpinho dela, com pequenos movimentos, gestos, com o olhar, mas é o choro esse que vai sinalizar que tem algo que precisa de ser atendido. E cada vez que esse adulto, né, não percebe o que realmente essa criança necessita, ela vai aprendendo a abrir mão da expressão emocional, como você disse. Então, se eu estou sentindo raiva de algo, né, esse bebezinho ele está se sentindo frustrado com algo. Por exemplo, ele está deitado no bercinho, né,
E ele gostaria ele tá se sentindo inseguro ali, ele tá assustado, ele não conhece aquele lugar e ele gostaria de estar próximo do colo da mãe, do peito da mãe, desse lugar seguro, que é o lugar que ele conhece, que é o corpo da mãe. Se aquilo não está disponível para ele, ele vai sinalizar com choro. Mas se essa mãe acha, por exemplo, que o bebê tem que ficar ali no berço chorando para não ficar manhoso, porque daqui a pouco ela vai voltar a trabalhar e não vai poder ficar não vai ter ninguém que vai poder ficar dando colo, ou o que quer que seja, né? Ela vai deixar esse bebê ali, esse bebê vai chorar, 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 e num determinado momento ele vai entender que não é seguro mostrar aquilo, né? Porque é uma verdadeira sensação de pânico, de pavor. Você tá ali comunicando, sentindo o seu corpo sinalizando e você comunicando, e ninguém vem me atender. Né? Então esse bebê vai passar, essa criança vai passar a abrir mão. Eu não posso, é perigoso trazer isso aqui à tona, cada vez que eu trago ninguém entende, eu me sinto mais sozinha, então eu tenho que esconder isso de mim mesma. Então ele abre mão disso para se apropriar de um discurso. Então aí ele se torna muitas vezes aquela criança boazinha, que dorme fácil, que fica sozinha no berço. Que depois de 3 dias nunca mais dá trabalho. Olha que maravilha. É muito tranquilo esse meu filho. Nossa, tipo, ele é um doce de pessoa, não dá problema, não dá trabalho nenhum, não reclama nada. Feito, eu falo, né, do Alfonso, a mãe dele ficou com o quadril quebrado depois do parto, ficou meses, muitas semanas, eu não lembro quantas, agora 2 meses, agora esqueci de memória. Mas ficou muito tempo encamada. Então ela bate no peito assim com o maior orgulho. Nossa, o Afonso nunca deu trabalho. Primeiro que ele tinha nascido 1 ano depois do mais velho, né? do filho do meio. Então, tipo, imagina, ele parece que ele sabia que ele não podia dar trabalho, porque ele nunca reclamou, ele nunca foi de chorar. Entendeu? E aí você pega ele adulto, tipo, ele não tem espaço para aceitar o chorar dele, o estar com medo. Tudo para ele, assim, ele se sente o mais inadequado do mundo. Tipo, eu não deveria estar sentindo isso. Não existe. Faz sentido, entendeu? Tipo, mas enfim. Sim. E é isso, assim, né, Má? É como que isso vai acontecendo, e o que é nomeado para a criança é: você foi um bebê bonzinho, você não deu trabalho, você dormia fácil, você não dava trabalho na hora de dormir. E é isso que eu acredito, é isso que eu carrego na minha consciência. E por isso que, né, no momento que eu ainda não tinha a parte frontal, né, a linguagem, porque eu só vou também lembrar e ter memória do que me aconteceu, assim, criar uma memória que ela é totalmente moldada pelo que me é nomeado também, e não pelo que eu estava sentindo no meu corpo, né, mas eu só vou ter consciência, e vai estar aqui o que me foi nomeado por esses pais, o que eles percebiam da realidade que eu estava experimentando. E não necessariamente existe uma correspondência entre o que eles percebiam, como a gente acabou de falar aqui no exemplo, né, do bebezinho que queria colo e a mãe acha que ele tinha que ficar ali para não ficar manhoso ou o que quer que seja, né? Não existe uma correspondência entre o que é nomeado e a realidade real que essa criança estava experimentando, a realidade emocional que essa criança estava experimentando. Então, essa realidade emocional que a gente sentiu, né, ao longo da nossa infância e que a gente não pôde experimentar, e ela é gigantesca, porque existe um olhar extremamente inadequado e limitado para esse universo emocional, né, na nossa sociedade. Não existe nenhum conhecimento distorcido, preconceituoso, limitado a respeito, né, da experiência emocional do ser humano, né, e da importância dela. Isso vem sendo repetido aí há milhares de anos, há muitas gerações. E hoje a gente está tendo a oportunidade, né, através de uma série de experimentos, a partir de muitas teorias, de ter acesso, né, a um universo que até pouco tempo para a gente era muito desconhecido, assim, né, e era muito limitado ainda.
E hoje a gente está tendo acesso a esse tipo de informação, né? E existe, de certa forma, um reconhecimento das necessidades, uma aproximação, tá mais claro para a gente as necessidades das crianças, a necessidade da gente inspirá-las a expressar, a nomear, a validar o que elas estão sentindo. Criar esse espaço seguro, né? A ser esse espaço seguro, esse porto seguro onde ela pode sentir a vontade para ter essa liberdade de expressão. Porque a gente se assusta com a intensidade da forma como as crianças se expressam e a gente acha que tem que ficar corrigindo, inibindo, tirando aquilo dela como se fosse, meu Deus do céu, esse menino está desajustado, está acontecendo alguma coisa, seja qualquer emoção dessas que a gente considera negativa, porque a gente aprendeu dessa forma, né? A gente não tinha clareza do que era natural, a gente fica querendo tirar da criança o quanto antes, quando ela traz qualquer evidência de incômodos, né, emocionais. Eu tô me sentindo com medo, eu tô irritada, eu tô assustada, eu tô nervosa, eu tô triste, eu tô frustrada. Então, vamos fazer a criança ficar bem, né, tipo, o quanto antes. E nessa pressa, nessa angústia que vem de um lugar muito amoroso, né, de querer fazer com que a criança restabeleça o bem-estar, né, parece que esse é o nosso papel, a gente sente que esse é o papel do pai, a gente, sem querer, inibe o caminho natural da emoção. Faz a criança desaprender aquilo que a gente poderia aprender com ela, né? Porque, na verdade, seria maravilhoso só observar e ficar lá. Olha, quer dizer que era assim, né? Contemplando e acompanhando, né? Porque esse é o nosso lugar nesse processo da educação emocional, muitas vezes, é de ser margem, né? Que eu vou, às vezes, ter que apresentar limites e falar assim, olha, até aqui, essa é uma das funções da raiva, já a gente vai falar. Mas assim, né, até aqui você pode ir. Você tá liberando isso, a mamãe tá vendo, né, tô te acompanhando, mas você não vai me bater. Exato. Né, ou você não vai bater no seu irmão. Ou não vai quebrar a casa, não vai jogar as coisas. Ou não vai quebrar esse brinquedo, ou não vai jogar, né, mas aqui você pode. Na almofada você pode, ou nesse lugar é seguro você expressar. Então, esse lugar de acompanhar, de contemplar, mas também de ser essa margem, de trazer esse limite, e uma vez que eu trago o limite, eu acolho o que surge desse transbordar aí da criança. Só que para isso, né, Maíra, até uma das coisas que nos faz querer antecipar um processo na criança, ou a gente fica ansiosa para que ela se libere logo daquilo que ela está sentindo e que é difícil para a gente acompanhar essa expressão emocional da criança, isso está nos contando o quê? Das nossas próprias dores, da nossa própria dificuldade de entrar em contato com. Né, do quanto isso foi reprimido aqui, e a gente acaba projetando e querendo libertar a criança e não dando conta de abarcar a totalidade das emoções dela. Por quê? Porque vai bater direto nas nossas próprias emoções, nas nossas próprias dores. Então, o que a gente faz com isso, né? Sabendo que, algo também que a gente sempre fala aqui, que nós somos exemplos, né? Que as crianças vão aprender por imitação, que elas estão o tempo inteiro olhando pra gente, que não adianta eu validar algo só no discurso, mas que internamente não existe um caminho, né, uma coerência, não existe um trabalho também sendo feito aqui. Isso vai trazer muito, né, esse encontro com a criança traz muito sobre mim. E se eu não me ocupo do que é meu, automaticamente eu acabo projetando isso na criança e me impede de ver, de guiar, de permitir que ela se revele ali na sua totalidade, né? A gente vai, de certa forma, reprimindo, castrando, empurrando assim as nossas questões também aí, deixando para a criança. Então, o que a gente faz, né, com relação a tudo isso? Além de acompanhar a criança, né? Além de apresentar os limites, de acolher, de permitir que ela expresse, que ela chore, que ela se movimente, que ela grite, que ela sacuda o corpo, que ela soque coisas, porque isso tudo são movimentos naturais e muito sábios do corpo para liberar essa tensão emocional ali que foi gerada, né? O que a gente também como adulto faz, né? Eu também preciso de tatear
esse caminho. Eu também tenho que buscar possibilidades de olhar para a minha própria raiva e para a minha própria dor, né? Eu preciso de entender, de validar que sim, né? Quando eu olho para a minha história e seja ela qual for, assim, que essa criança que eu fui, ela também sentiu muita raiva. Ela também ficou, né, muito desamparada, e isso gerou muita raiva, isso gerou muita frustração, isso gerou muita dor, e que talvez o caminho para eu conseguir verdadeiramente abarcar isso e acompanhar o meu filho nesse processo, ele passe necessariamente por eu também criar caminhos de intimidade quando essas emoções surgem dentro de mim, né? Seja porque a criança também está expressando algo ali e aquilo provoca uma raiva dentro de mim, seja porque alguém apertou algo, né, e isso doeu aqui dentro, alguém gritou, alguém colocou um limite, alguém não esteve disponível, e aquilo dispara os meus gatilhos, as minhas próprias feridas, e eu preciso de olhar para isso e buscar esses caminhos. Me fez até pensar numa coisa que é importante a gente colocar, porque isso, inclusive, quando a gente está nesse processo de tentar trazer luz aí, a importância de ver essas questões, muitas pessoas também, porque compraram esse discurso enganado, defendem a ideia de que não, mas eu realmente não acho que tem nada de errado comigo, né? Foi tudo ok e tal. E eu não sinto que eu tive, ou do tipo, eu apanhei, meus pais até foram tóxicos comigo, ou me colocavam de castigo, mas não aconteceu nada. Eu tô bem, tipo, eu tenho uma vida ok, né? Tipo, eu tenho uma família, eu tô feliz, eu tenho um trabalho, eu tenho dinheiro, sei lá, cada um vai colocar aí, digamos que um leque de coisas para poder justificar a sensação de que deu tudo certo com ele, que não tem nada relacionado não tem nada que afetou de fato a vida da pessoa na vida adulta. E aí, se a gente olha com mais profundidade, ou com um pouco mais de honestidade, ou com um pouco mais de consciência, sei lá, começa a investigar a vida da pessoa, ela tá frustrada porque, sei lá, ela grita a cada 2 por 3 com a criança, perde a paciência o tempo todo, fica super reativa, às vezes com o parceiro, com a parceira, e não percebe que tem uma relação, né? Que, na verdade, esse grito que tá saindo disparado, essa reação automática que ela tá falando de uma dor, de algo lá dentro que tá sendo cutucado, que é essa falta de percepção que as pessoas não têm às vezes, né, tipo, que as pessoas não conseguem ver com clareza, que quem tá gritando quando você perde a cabeça e tem essa reatividade, assim, diante de uma coisa que te desafia, de um comportamento de alguém que fala, meu, como assim? Quem é você pra falar assim comigo, por exemplo, né? Aquela coisa do tipo, quê? Como assim? Enfim, você se sente ofendido, traído, insultado, e você tem aquela resposta reativa, é a sua criança que tá gritando. É essa criança que teve que calar muito esse grito, essa expressão emocional, né? Essa raiva, essa possibilidade de liberar isso, essa tensão, ela não desaparece. Ela segue registrada nas nossas memórias corporais. Por isso que a gente estava falando no início que só o processo de tomada de consciência não é suficiente. Precisa de existir um caminho de encontro com o corpo, assim, porque isso está registrado aí, e a prova de que isso está aí é quando a gente reage de uma forma desmedida. Mesmo eu tendo consciência, né, Maíra, que não é legal bater, que não é legal gritar, que, né, não é assim que eu vou educar essa criança. Não tô afim de fazer dessa forma, não quero fazer como meus pais fizeram, olha só, não quero fazer o que eles fizeram, doeu muito, e eu até tenho consciência disso, mas na hora que eu vou, tô na hora do vamos ver, e a minha filha faz justamente aquilo que eu não pude fazer, por exemplo, né, geralmente é o comportamento que mais incomoda, que mais gera gatilho, é quando a criança expressa aquilo que eu não tive direito de expressar. E aí aquilo sobe uma raiva e você fala, quem é você? E muitas vezes vem até com uma sensação de assim, eu quero me vingar dessa criança. Agora é minha vez de provar que eu tô certa, minha vez de fazer ela entender de uma vez por todas. Não, ela não vai falar assim comigo, porque eu fui calada, porque me impediram, porque me trataram de um jeito que eu tive que engolir a minha expressão, né, a minha capacidade de me colocar, muitas vezes, né, e aí eu vou me sentir insultada,
por essa criança. Ela não tá, muitas vezes, me insultando, mas eu vou sentir aquilo como um insulto, eu vou receber aquilo como se fosse uma repetição daquilo que eu sofri lá atrás, e isso vai fazer nascer, vai, tipo, digamos, vai fazer reativar essa raiva, né, que é da criança. E que é inconsciente esse processo, né, Má? Acho que é importante a gente colocar que isso é inconsciente. Não é que conscientemente eu penso, vou me vingar dessa criança. Na verdade, isso é um processo que, quando eu sou tomado pelas emoções, essa consciência que está ali o tempo inteiro reprimindo a tensão emocional, abafando, tirando de cena desde muito precocemente, é como se ela abrisse brechas. E essa força, né, assim, que está tão quente quando é tocada a nossa ferida, ela escapa pela consciência, por essa força que está tentando abafar isso e tirar isso de cena, é como se ela escapasse. Então é essa vingança inconsciente, porque na verdade esse grito que eu dou com o meu filho, muitas vezes, é um grito que eu não pude dar com a minha mãe, com o meu pai. Exato. Então eu grito com essa criança. E aí, Má, eu acho que seria legal agora a gente trazer então caminhos, né, pra gente mobilizar essa energia da raiva, entendendo, gente, que a raiva, né, e que toda emoção, não tem emoção, a gente sempre fala isso também, não tem emoção positiva nem negativa, tem emoções que precisam, à medida que elas chegam, né, elas estão comunicando algo pra gente, e eu preciso de acolher, de olhar para essa comunicação e expressar, né, da mesma forma que quando eu comunico algo, eu tiro algo muito íntimo meu e compartilho com as pessoas ao meu redor. A emoção, ela também traz um convite, ela também tem uma função, ela cumpre uma função biológica no meu corpo, e a hora que ela chega, ela está me pedindo algo. Então, como eu expresso, como eu libero isso, ou como eu atendo isso, esse convite dessa emoção. E a raiva, ela traz um convite de marcar o meu espaço, de delimitar o meu espaço, de defender o meu espaço, de dizer assim, olha, Maíra, até aqui você pode vir, né? Daqui para cá é meu. Né? É essa possibilidade da gente estabelecer o limite e expressar o que a gente não quer. Olha, assim não. É uma resposta da sensação de ameaça, né? Tipo, eu me sinto ameaçada pelo evento que está acontecendo, o comportamento do outro, então eu tenho uma reação de estabelecer um limite. Tipo, peraí, aqui isso. Não. E eu preciso ter força para isso, exato. Né? Porque se eu ficasse passiva, é uma emoção que me leva para fora, né? Assim, que me expande, que eu preciso de sair desse centro, desse lugar que eu tô e fazer um movimento. E para eu me movimentar, eu preciso de uma força de ação, né? Para impor, para marcar, para bater o meu pé e falar assim, ó, eu tô aqui, esse é o meu espaço. Não invade esse espaço. E até tem um ponto importante se a gente for pensar na questão de gênero, né? Nessa história de que muitas vezes a menina, ela é cobrada a não expressar raiva porque é feio. Uma menina brava não pode. Tipo, você tem que... E aí ela é induzida a entender que ela tem sempre que estar bem comportada, né? Tipo, dócil, ela tem que aceitar as coisas. Submetida, né? Exato. A essa grandeza dos homens, né? Do gênero masculino mesmo, né? Assim, dos homens que são superiores numa cultura patriarcal, né? Então, mulher, você fique quieta. Fique quieta. No final é assim, você faz ela entender que a raiva é inadequada e você tira dela o poder de colocar esse limite. Ela perde essa referência de, tipo, eu tenho direito a estabelecer um limite, eu posso estabelecer um limite. Então, assim, saiam dessa, gente. Não entre por aí. Vamos questionar, né? Vamos ressignificar, vamos repensar, porque não é interessante inibir a raiva. A ideia é como que eu faço para acompanhar, né? Qual que é o caminho para expressar essa raiva de uma forma que não seja inadequada? Porque a inadequação talvez seja a forma de expressar, não a raiva em si. Exatamente. Então, como que eu conduzo essa força geralmente? Como que a gente conduz? Porque como ela está reprimida, né, ela foi tirada de cena, ela não foi validada, tanto nos homens quanto nas mulheres, né? Mas pensando
nessa organização social que a gente tem na mulher, isso ainda é mais forte, esse processo da repressão da raiva, né? Assim como nos homens, o processo da repressão do medo, da tristeza é mais forte, porque são emoções mais contraídas, a pessoa precisa de ir para esse espaço interno mais profundo, e o homem, ele é treinado a também estar sempre fora, a ser forte, a não chorar, a estar sempre pronto para a guerra, né? Então existe todo um processo também aí que acontece com o homem que é importante da gente olhar, né? Mas então, voltando à questão da raiva, eu sinto que os caminhos que a gente faz e que são inadequados é quando a gente projeta essa raiva no outro, né? É aquela coisa do toma lá, dá cá, né? Então, alguém fez algo e eu me senti atacada, ameaçada, eu devolvo para aquela pessoa. Então, eu grito com a pessoa, eu bato na pessoa, né? Eu sou violenta com essa pessoa. Ou, também, um outro caminho que é muito perigoso é quando a gente se paralisa, né? O que vem é total uma energia de expansão, de que eu preciso de agir, eu preciso de soltar, eu preciso de movimentar. E se a gente olha para uma criança expressando a raiva, a gente vê que ela vai sacudir o corpo, ela vem atacar, ela quer bater, ela quer gritar, ela quer morder, ela quer verdadeiramente defender aquele espaço dela, e ela usa o corpo para isso, seja por gritos, seja por movimentos intensos e rápidos. E geralmente quando a gente trava e engole aquilo ali, né, e se torna, esfria, se torna indiferente, contrai, né, eu paro de conversar com a pessoa, eu ignoro, eu tô, assim, de certa forma eu tô travando e eu tô voltando essa raiva contra mim mesma. Toda essa energia que precisava de ser liberada, que muitas vezes ou a gente libera de forma reativa no outro, seja um filho, seja um companheiro, uma companheira, pai, mãe, quem quer que seja, né, um chefe, enfim. Ou a gente trava, paralisa e implode essa raiva, gera uma explosão só que interna, né, meio reversa ao que a energia dessa emoção está me solicitando. O que é também extremamente perigoso e que o caminho disso vai ser futuramente, porque isso não vai desaparecer, só talvez desapareça da consciência naquele momento, mas aquilo vai trazer um impacto para o nosso próprio corpo muito grande. Então, o que a gente faz para liberar essa emoção de uma maneira mais consciente e que precisa de muito treino, né, gente? Não é uma coisa fácil nem simples, né, Maíra? Porque primeiro eu tomar consciência da importância de eu experimentar caminhos que há muito tempo me foram abafados, me foram tirados como uma possibilidade de caminhar sobre aquele sendeiro. Então, como isso não existiu, eu não tenho treino, eu não conheço, os meus pés não conhecem, né? O meu corpo não conhece mais o que é estar nesse lugar, o que é caminhar nesse tipo de... É a mesma coisa de eu sempre andar de sapato, e aí eu tenho que tirar o sapato agora e caminhar num terreno totalmente irregular, cheio de pedrinha, que dói pra caramba, o meu pé é lisinho, sensível. Então não é um percurso fácil, mas eu preciso de experimentar. Então no primeiro dia vai ser mais difícil, no segundo também, mas vai chegar um momento que eu já vou ter um pouco mais de intimidade com aquele sendeiro, mas eu preciso de caminhar, né? Eu preciso de treinar uma e outra vez, e de tentar de um jeito e falar, esse caminho tá legal, não, esse daqui não funcionou pra mim, funcionou pra outra, mas não funcionou pra mim, então eu vou fazer assim, vou fazer assado, e fazer de uma forma corajosa e livre, assim, né? Eu tô experimentando, eu ainda não sei. Eu perdi essa referência e eu estou resgatando ela. Como eu expresso isso que eu estou sentindo, sem projetar nos outros, sem implodir internamente, mas mobilizando, cuidando, entendendo que isso é meu. Como, Clarissa? Como? Conta pra nós. Então, eu sinto que tem 3 caminhos, assim, principais, né, pra gente liberar essas tensões emocionais, que um é o grito, né? E se vocês
escutarem isso e quando vocês estiverem sentindo raiva, vocês se permitirem sair de cena e gritar, às vezes dentro de um travesseiro que abafa o som, né? Vocês vão ver que mesmo sabendo da importância disso, é extremamente desafiador, que vai ter uma voz interna, que é esse discurso enganado que a Maíra trouxe lá desde o início da conversa, que vai vir e que ela traz quase como uma imposição, né? Essa é que uma ridículo, assim, né? Que absurdo, você tá ficando louca, que vergonha. Como assim? Se te ouvirem, vão achar que você tá louca. E se a vizinha escutar, né? E se seu marido escutar, meu Deus, que ridículo, não vai adiantar de nada. Pra que você tá fazendo isso? Eu tenho feito maratona dos vídeos do John Bradshaw, que escreveu A Volta ao Lar, que fala da criança interior, né? E ele faz as terapias lá de grito, né? Com essa terapia aí de soltar tudo. E eu fico olhando pra aquela galera lá, gritando, socando travesseiro, não sei o que lá. Eu falo, eu quero fazer isso, mas eu preciso de uma casa isolada no meio do campo. Tipo, porque, eu não consigo imaginar eu fazendo isso aqui dentro desse apartamento que tem, né, o vão aí do corredor que dá para os apartamentos muito próximo do quarto. Como é que eu vou fazer para poder extravasar de verdade o que tá aqui dentro, com essa liberdade, sem me sentir, tipo, observada, enfim, sem acionar o mais blindada possível, né? Porque que seja só a minha cabeça, mas não a sensação de que tem gente me ouvindo. Porque a minha já tem bastante coisa para enfrentar. Eu, Maíra, né, como você está dizendo aí, eu já fiz vários cursos e treinamentos, né, na minha vida e desde 20 e poucos anos, assim, e muitos deles existiam essas práticas, essas possibilidades a partir de vivências, de meditações ativas, enfim, da gente realmente ter esse espaço seguro, onde você tá ali, você não é a única, entre aspas, tá, gente, louca, que tá ali se permitindo entrar em contato com algo que você nunca tateou antes, ou pelo menos dessa maneira, mas um espaço seguro que você está ali rodeado de outras, sei lá, 10, 20, 50, 100 pessoas, também expressando e todo mundo gritando e movimentando o corpo. E quando você, né, se permite ou registra, né, no seu corpo essa vivência conduzida por um profissional que você confia, observando outras pessoas, e você na sua própria vivência, depois que passa por isso, né, por essa liberdade de poder expressar, de extravasar, de suar aquela raiva, de ver a força, e depois que aquilo passa um momento e você volta para o seu centro e você percebe a sensação de alívio, né, a sensação de soltar, de que, nossa, que bem que me faz isso, assim, uma sensação de bem-estar maravilhoso. Aí você começa a se permitir também pequenos movimentos. É como se você fosse sendo testemunha, né, de como organizar isso e realmente assumir a responsabilidade, como isso te traz um benefício quase que imediato. Não é porque alguém me falou, mas porque eu vivenciei. Claro. Como que isso vai te tornando cada vez mais segura para dar passos nesse território, né, nesse chãozinho de pedrinha chata que machuca. Aquilo para de machucar tanto, né, eu pago o preço do machucar, porque eu sei de olhar para essa dor, porque eu sei que é somente olhando para ela que eu vou me libertar dela e vou conseguir né, ver isso tudo de uma outra forma. Você fez eu lembrar do primeiro processo terapêutico que eu vivi, que foi em grupo da somaterapia, quando eu estava na época da faculdade, faz 20 anos, gente, fiquei até me sentindo velha. Mas eu fazia esse processo que é do Roberto Freire, né? Não sei se você conhece, que tem o pilar do anarquismo, da gestalt terapia, enfim, e fala muito da couraça, né? Porque ele vai pro lado reichiano também, né? Ele tem essa fonte do Reich, e a gente tinha uma vivência que era das pessoas segurarem o colchão preso na parede, enquanto um ficava socando o colchão, assim, até extravasar toda a raiva, assim, e a ideia era, você vai até você cair, porque você ficou sem força, entendeu? Tipo, não é pra ficar medindo até quando, não, até você não aguentar mais. Gente, maravilhoso, eu preciso voltar a fazer isso. É isso. É muito bom. Né, mas o quanto que isso também, assim, né, o fato da gente
viver isso uma vez, assim, o quanto que isso nos encoraja e a gente vai praticando dando esses passos, né? Então, e eu sei que sozinho é mais desafiador desconstruir essa vozinha, mas é possível também, gente. Vai devagarzinho, cada um no seu tempo. Então, eu estava falando das 3 maneiras. Uma é o grito, né? Outra é movimentos intensos com o corpo, né? Então, é sacudir o corpo, é socar, é bater, é chutar, é morder. Ontem os meninos construíram, eles pegaram 2 caixas de papelão, penduraram aqui numa corda aqui fora, e eles estavam, o João até desenhou um boneco assim na caixa dele, e eles estavam socando assim o boneco à tarde. O João estava super enraivecido, sabe? E muito paralisado desde manhã, teve aula online, depois do almoço, querendo ficar ali naquela inércia, e eu meio que tentando tirar eles disso, convidar, né, para fazer coisas, e ele com muita raiva de eu estar colocando esse limite e falando assim, ó, agora a gente vai sair. E aí eles começaram nesse movimento e foi tão bonito ver, assim, porque precisava, sabe, assim, de colocar a raiva com esse corpo, assim, que ele estava realmente, e foi muito bonito eles encontrando esse caminho para liberar o que eles estavam sentindo ali diante do limite que eu tinha trazido. E aí a outra forma também é a respiração, né? A respiração é algo que nos ajuda a liberar, né? A voltar para o centro, a trazer a nossa atenção para o corpo, para o que está me acontecendo aqui. E eu posso fazer, tem vários tipos de respirações, né? A respiração do fogo da yoga é uma respiração ativa, mais focada na expiração, né? Uma respiração que às vezes pode me ajudar a liberar um pouco dessa intensidade emocional, dessas tensões. Ou só o fato de trazer a consciência para o corpo e acompanhar aí respirando, também muitas vezes pode ajudar. Mas, né, confiamos e muito pela nossa experiência e por esse curso que a Maíra falou, que a gente está fazendo de terapia primal, a gente acredita muito também na importância de passar por uma expressão corporal. Por mais que às vezes eu tô com raiva, a gente vai precisar de se retirar, de ir para um lugar seguro, e tem gente que às vezes vai, sei lá, falar mantras, ou vai ficar ali respirando até se acalmar, ou vai buscar mudar o foco, vai tomar um banho, vai fazer algo para mudar o estado, né? E que, ok, funciona, são caminhos que, como eu disse, né, a gente precisa de percorrer e ir experimentando o que vai funcionar para mim, e às vezes o que funcionava ontem não vai funcionar amanhã, então por isso que é uma grande experimentação, né? E eu sinto que para além desses caminhos aí que são talvez mais menos, o corpo ele tá menos num lugar de protagonista, né, mais de coadjuvante, a gente incluir o movimento, o grito, o corpo com intensidade, em algum momento vai ser necessário. Talvez não seja possível no momento do acontecimento, né? Às vezes a gente vai ter que se afastar e talvez acessar esses recursos de respirar, né, para poder restabelecer, mas com a consciência de que, peraí, ativei uma coisa muito forte, tem aí um trabalho a ser feito. Tipo, é importante dar segmento. Dar segmento, exatamente. Acompanhar. Por quê? Porque para nossa mente, Maíra, e por que funciona? Eu vivi uma situação hoje que me deixou super enraivecida, na hora eu não pude fazer muita coisa, eu só saí de cena, me acalmei, mas isso ainda tá dando volta aqui, né? Ou eu entendi que foi algo e eu preciso de fazer mais para frente, quando eu tiver um momento oportuno, uma condição segura, eu vou lá e vou expressar e vou cuidar disso. Por que funciona fazer depois? Porque para nossa mente não faz diferença se aquilo está acontecendo no momento, se eu estou em perigo, né? Realmente, porque eu me sentindo em perigo, me sentindo ameaçada naquele momento que o meu companheiro ou que meu filho gritou comigo, o fato de eu lembrar isso num outro momento vai fazer com que o meu corpo reaja da mesma maneira como se aquilo estivesse realmente acontecendo no momento. Então, para nossa mente não faz diferença se eu estou pensando numa situação
ou se ela realmente está acontecendo. Ela vai funcionar como se aquilo estivesse acontecendo pelo simples fato de eu estar pensando em. Então ela vai mandar a mesma informação para o meu corpo. Eu preciso de me defender, eu preciso de reagir, assim, eu estou sendo ameaçado. Essa informação vai vir para o corpo e a gente precisa de liberar. Então o fato de eu me retirar no momento oportuno depois e ficar me relembrando da história, não só dessa e de várias outras que eu me senti na mesma situação, pode ser um motor para eu liberar e expressar ali a minha tensão emocional. E aí, só contando, né, que lá nos grupos, né, tanto do Zoom Zoom como da minha mentoria, surgiu recentemente também esse questionamento. Mas e aí, vocês ficam falando dessa história da importância de se expressar com o corpo e de repente, socar o travesseiro, não sei o que. Aí tem esse estudo que está circulando aí pelas redes sociais, todo mundo comentando que não é legal fazer isso. Muita gente está seguindo uma outra orientação, dizendo que, tipo, o melhor mesmo tipo, digamos, treinar a criança ou ir aprendendo a reforçar principalmente essa questão da respiração, do, né, tipo, tentar, né, conectar acalmar, mas sem usar essa coisa do extravasar a calma ou descarregar essa energia em alguma coisa, porque talvez isso só faça crescer, né, isso só, inclusive, faça com que a criança, com que ela entenda que ela pode se expressar dessa maneira e de repente ela pode até, quem sabe, usar essa força com outras coisas, entendeu? Enfim, a gente podia fazer um pouquinho... até porque o experimento, né, citado que por muitas profissionais que têm defendido isso, né, que quando eu vou expressar a raiva de uma forma mais corporal, socando algo, enfim, faça aumentar essa raiva numa situação subsequente, né? Esse experimento, segundo o nosso professor desse curso de terapia primal, né, ele leu esse experimento, inclusive ele compartilhou com a gente, o nome dele é Vikram, é um professor, é um psicólogo, professor universitário chileno, é uma pessoa que a gente tem muita confiança, que mandou o experimento pra gente, inclusive a gente ainda não leu, mas a gente escutou a explicação. A gente trouxe essa questão, você trouxe essa questão no grupo, né, numa das aulas do primeiro módulo. No grupo, porque a minha experiência me contava da importância de usar o corpo, sim, para liberar essas tensões. E ele falou que esse experimento, ele sabia, né, o experimento que a gente estava se referindo, ele falou que esse experimento ele tem um erro, porque o que aconteceu no experimento é que eles colocavam pessoas para jogar um videogame, né, um joguinho de videogame, e que elas eram sucessivamente frustradas durante, né, o desempenho dessa atividade. E aí, depois de um tempo ali se frustrando, né, obviamente essas pessoas estavam com raiva, elas saíam do videogame, iam para uma sala, socar um saco de areia desses de boxe, sei lá, né, e ficava socando aquilo, e depois imediatamente voltavam para jogar o videogame. Então teve um grupo que era, né, uma amostra de pessoas que ia para o saco, depois de ser frustrada ali no videogame, ia para o saco socar, e uma outra amostra que ia para um outro lugar e ficava só respirando e tentando se acalmar, e depois ambos voltavam para jogar o videogame. E o que eles constataram é que as pessoas do grupo que socaram a almofada, elas voltavam e se frustravam mais facilmente novamente, seguiam ainda muito enraivecidas nos primeiros contatos ali com as frustrações, diferente das pessoas que estavam respirando e tal. E aí o que ele conta pra gente, né, é que existe um erro nesse experimento, e que o erro é o seguinte: as pessoas que foram socar o saco de areia, elas precisam de um tempo porque elas estão ativando o sistema simpático delas, né, de entrar em defesa do corpo ali, agir, perceber o perigo e atacar aquilo. Mas elas precisavam de um tempo entre o socar, o expressar essa tensão emocional, até aquela liberação fazer um efeito no corpo para ativar o sistema parasimpático, que me traz essa sensação de mais quietude, de calma mesmo, de tranquilidade. Então, não existia esse tempo entre
o socar a almofada e a nova contato com o videogame, que era aquilo que estava gerando a frustração. Então, por isso que aparentemente as pessoas ficavam... Não dava certo, né? As pessoas ficavam com mais raiva ou com raiva mais rapidamente ali na hora que elas eram colocadas para jogar de novo. Então, gente, o que ele trouxe pra gente era justamente reforçando a importância de esse processo da expressão emocional passar, sim, pelo corpo, passar, sim, pela voz, pelo grito, pelo movimento corporal intenso, pelo sacudir, pelo socar, o quanto isso vai ajudar a aliviar, né? E é um pouco do que a Maíra falou, a gente vai expressar e liberar, a mente vai tentar intervir, mas quanto mais a gente conseguir resistir, liberar, até o momento que a gente não tem mais força, né? Até o momento que eu sinto que eu esvaziei totalmente aquilo e eu puder esperar um tempo para perceber o meu corpo, né, decantando toda aquela energia que foi movimentada ali, né, observar e aí, num terceiro momento, veja como você está se sentindo, depois de movimentar, depois de acompanhar o seu corpo liberando aquilo, você voltando para o seu centro. Observa como você vai estar mais vazia para abarcar ou para encontrar o que quer que seja que você venha encontrar na sua vida e depois. Então, o que a gente queria trazer aqui hoje para vocês era essa conversa sobre a raiva, né? Para a gente ir aí tateando, experimentando juntas caminhos mais conscientes, novas formas da gente lidar com a nossa própria expressão emocional para a gente cada vez mais conseguir ampliar o espaço para abarcar, para acolher, para acompanhar a expressão emocional e facilitar que ela aconteça de maneira livre, né, de maneira autêntica aí nos nossos filhos. Ai, muito lindo, Flor. Eu espero ter contribuído bastante, né, porque acho que também é interessante só trazer que é um explorar, né? É um universo tão desconhecido pra gente, que a gente tem tanta pouca experiência com isso, que eu acho que a gente precisa também, às vezes, tirar um pouco do peso, porque eu percebo que as mães, às vezes, elas ficam com esses questionamentos. Mas será que eu posso deixar a criança bater no travesseiro? Será que é melhor eu fazer ela respirar? O que eu faço? E a gente fica, às vezes, tão preso com o que vem de fora, que a gente esquece de tentar conectar com o momento, com a energia da criança, o que ela tá pedindo. Tipo, por exemplo, a Nara não é muito de ficar movimentando tanto dessa forma. Ela é capaz de bater uma porta, por exemplo. Isso tudo bem. Ela até faz. Mas não sei se teria sentido eu falar, pega o travesseiro e faz assim, que você tá com raiva, porque ela não tá fazendo isso agora, né, tipo, nesse momento. Então, por enquanto, não senti essa necessidade, entendeu? E aí eu não fico com essa piração de que seria bom ela expressar toda a raiva dela batendo no travesseiro, entendeu? Só pra falar, assim, que às vezes é também sentir, ver as etapas. Poxa, eu explorei um pouco da respiração e tá funcionando, mas agora eu tô sentindo que a criança tá com coisa acumulada, talvez seja bom também explorar isso daqui, ou eu tenho que fazer assim, tenho que fazer assado. Por enquanto funciona dessa forma, mas de repente não. Enfim, só para deixar aqui algumas questões aí, acho que a gente abriu bastante coisa nova, né, diferente talvez, para muita gente, e fiquei feliz de ter tido essa conversa, porque acho que esse episódio aí pode mudar a percepção de muita gente a respeito desse tema da raiva, que é algo aí que a gente tem que aprender também a integrar em nós, né? Entender a força que tem, a importância que tem a gente dar espaço para nossa raiva, dela se expressar e fazer o caminho dela, né? Com liberdade para tirar isso da gente, para inclusive deixar a gente colocar esse limite, né? Permitir que a gente coloque esse limite quando as coisas não estão do jeito... Vir com esse alerta, né? Tipo, não tá legal. Então, se ela tá vindo, opa, tá me sinalizando que tem alguma coisa que não tá legal, que eu não tô aceitando. Tem algo aí que eu tenho que colocar um limite mesmo. Então, vamos fazer um jeito aí de abraçar essa raiva, né? Isso aí, Mairita. Pessoal, obrigada pela companhia de vocês. Estamos chegando no final de mais uma conversa. Obrigada, queridos. Se vê no próximo episódio, então. Obrigada a todas que chegaram até aqui. Beijo, Mar. Beijo. Tchau. Eu sou a Clarissa de Aquiara. E eu sou a Maíra Soares. E você acaba de escutar mais um episódio da Tenda Materna, um podcast sobre maternidade e autoeducação.
Nossa conversa de hoje te tocou de alguma forma? Tem algo que você vai fazer diferente depois de ter escutado esse episódio? Se sentir no seu coração, compartilha com suas amigas nosso podcast, deixa um comentário no nosso perfil do Instagram, @tendamaterna.podcast, contando como esse episódio mexeu com você. Segue a gente no Spotify para não perder nenhum encontro de inspiração, crescimento, trocas profundas e muito apoio. Nos vemos em nosso próximo episódio. Até lá!